Hoje, nesse dia 19 de junho, se não me engano, dia 19 de junho de 2016, estamos estudando a Epístola de 1 João, que eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, no capítulo 2, versos 28 e 29. Nós agora estamos numa pequena seção da carta, que vai do 2:28 ao 3:3, que fala da volta do Senhor. E na semana passada, antes que nós iniciássemos o estudo dessa pequena passagem, do 2:28 ao 3:3, nós vimos que existem três palavras técnicas, teológicas, que são usadas quando os escritores inspirados querem se referir à volta do Senhor, que é parúsia, epifaneia, parúsia, epifaneia e apocalipse. A presença, a visibilidade e o descortinamento. Vamos então ler 1 João capítulo 2, versos 28 e 29, que eu creio que é o que vai dar tempo de nós estudarmos hoje. Que diz: filhinhos, lembra que isso é um título de intimidade, de carinho, né? Tipo, é igual a Elaine quando se dirige ao pastor geral, chama ele de mo, Nemo, né? Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de novo. Eu comentei na semana passada que o problema das cartas universais é que elas são universais. Sendo universais, são as 7 últimas cartas das Escrituras, né? As 3 de João, as 2 do Pedro, Judas e Apocalipse. Sendo elas cartas gerais, cartas católicas, cartas destinadas a todos os públicos, elas têm porções que se dirigem a convertidos, a regenerados, e ela tem porções que se dirigem a não regenerados. E as pessoas que estudam as Escrituras com o preconceito da insegurança da salvação, aqueles que não creem que a obra de Cristo, a obra consumada de Cristo, é suficiente para nos garantir uma eterna salvação, ainda que tenham tantas passagens tão explícitas, de maneira nenhuma lançarei fora, não nunca jamais te deixarei, tem a vida eterna. Existem alguns teólogos que insistem em buscar passagens ou interpretar certas passagens, na maioria das vezes não são passagens dirigidas a nascidos de novo, para firmarem a doutrina arminiana, a doutrina da necessidade da colaboração do esforço humano juntamente com a obra consumada para a manutenção da salvação, o que é um erro, o que é um gravíssimo erro. Essa passagem 2, 28 e 29, o seu contexto é o bimá. O bimá é o tribunal de Cristo. O bimá, importa que todos compareçamos perante o bimá de Cristo. O bimá é a palavra grega que é traduzida tribunal. Isso aqui é um bimá. Nada mais é do que um pequeno palanque que me coloca aí um palmo acima, apenas por uma questão de otimização da comunicabilidade, apenas para gerar uma maior visualização do orador. Quando a igreja, depois do seu arrebatamento, estiver reunida na presença de Cristo para o julgamento não dos seus pecados, porque eles já foram lançados no mais profundo do mar, não é? Perdoados, esquecidos, se foram para sempre. Então, quando nós estivermos na presença do Senhor, não para o julgamento dos nossos pecados, que eles já foram julgados em Cristo, mas para julgamento do quão útil ou inútil nós somos, o quão obedientes ou não, que esse é o nosso assunto hoje, nós somos, ou seja, as nossas obras vão ser avaliadas para galardoamento, para premiação ou não, para recebimento de inteiro galardão ou de galardão parcial ou até perda do galardão, que são os crentes foguetinhos, os que vão entrar
pegando fogo, né? Vai entrar pegando fogo, mas vai entrar, porque o firme fundamento permanece. Então, o contexto desses dois versículos, 28 e 29, é galardão, conforme nós vamos ver, principalmente comparado a outras passagens que falam do mesmo assunto, que também falam de galardão. Nós vamos dar uma chegadinha lá em Filipenses capítulo 2. Mas vamos aqui. Filhinhos, agora pois permanecei nele. Permanecei nele. Essa é uma palavra, os irmãos já devem ter notado, muito usada em João, né? Ele usa muito essa palavra, ele usa 9 vezes essa palavra na sua epístola. A gente só dá uma olhadinha aqui do lado, no 14, fala que a palavra de Deus permanece em vós, e ela é citada 9 vezes na epístola. É uma palavra que o João gosta. A palavra permanecer é meno, que significa ficar, continuar, perseverar. Então o apóstolo está falando agora, pois, fica nele, continua nele, persevera em estar nele, permanece nele. Significa ficar no mesmo lugar ou posição. Mas, quando você estuda a etimologia da palavra, não significa ficar igual um boneco, um pateta, inerte, estático. Não é esse o significado grego. Não significa se manter numa posição estática, mas sim numa posição que aonde você está, mas você vai se aprofundando, você vai aproveitando, aprofundando, intensificando a comunhão pessoal com Cristo, porque está falando aqui permanecer nele. Então permanecer nele não significa simplesmente ficar parado no mesmo lugar, mas continuar no lugar onde se foi colocado e aprofundar, intensificar o relacionamento. O imperativo, permanecer nele, está no tempo presente, é um imperativo presente no grego, o que significa que é um comando, né? É um imperativo, uma ordem, permanecer. É um comando para ser obedecido ad continuum, continuamente. Presente contínuo, ostensamente. O outro que está nos Estados Unidos, você está me entendendo melhor, viu? É algo para você fazer presente contínuo, ostensamente. Ou seja, é uma vida. É um estilo de vida, é uma postura, é algo para ser mantido, para ser continuado, é algo, é o nosso viver. O viver do nascido de novo é um viver de permanência nele. É um viver de permanência. Existem seus aspectos positivos de permanecer nele, conforme nós vamos ver, mas diante da gravidade do assunto, do contexto de 1 João, que são falsos mestres, que são pessoas no nosso meio, que podem ou não ser nascidas de novo, porque não cabe a nós julgar. Tiago fala para não se julgar nada antes do tempo, e mesmo porque nós não temos o direito de julgar, se a gente, quando nós falamos assim, o América é muito chato, eu estou tirando Deus do trono, isso é só um exemplo, viu? Eu não te acho chato. Isso significa que eu falo assim, Deus, retire-se do trono, você não tem competência suficiente para avaliar. Aí eu me assento no trono e falo assim, a Elaine, ela é muito assim assada, o irmão, o pastor Geraldo, ele é um pastor até bacana, mas não sei o que, blá 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 blá. Você está se colocando na posição de juiz. Você está fazendo o que, primeiro, o que não é da sua competência, e segundo, fora do momento, porque o julgamento ele vai acontecer nessa situação que nós estamos avaliando aqui no Bimar. Mas um só é o juiz, Tiago fala. E então, diante desse contexto negativo, nebuloso da primeira carta de João, da primeira epístola de João, que é um contexto da ação funesta dos falsos mestres no nosso meio, tanto é que, conversando com o irmão Américo, na semana passada, após a escola dominical, ele veio comentar comigo a respeito do versículo 29, o senhor lembra? E ele me lançou o gancho e a luz, né, o Espírito Santo através do irmão, o gancho e a luz para o maior entendimento dessa passagem, porque no 29 fala, se sabeis que ele é justo,
Reconhecei que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. É um versículo que ajuda o entendimento do 28. Porque ele está falando de permanecer nele. Ele está falando de aprofundar um relacionamento já definido por Deus. Ele te colocou nessa posição. É a posição do crente. Nós já estudamos posição e condição. Numa época no passado, não muito tempo atrás. E a gente sabe através de... Onde é que é essa passagem? Acho que é Lucas 6, que fala: pelo fruto conhecereis a árvore. Acho que é Lucas. Piscou aqui, Lucas... Está em vários dos sinópticos, mas tem umas passagens que a gente guarda melhor. Por exemplo, algumas passagens a gente guarda mais lá em Mateus. Lucas 6 ok? Aqui, as árvores e seus frutos, 6,44. 6,43, 44. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas. E existe uma passagem que fala do mesmo assunto, com outra figura lá em Tiago, que fala que a mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim, né? Eu acho que não é possível mesmo, porque quando a fonte joga água ruim, é ruim. É saloba, né? Não, e vem do lençol, né? Não tem como dividir. Exatamente. Não tem como ficar vindo água de esgoto e água pura, né? Ali mesmo no Sagrada Família, eu já trabalhei lá, eu andava pela Avenida Petrolina. Lá tem um lugar onde tem uma bica na esquina. Não sei se vocês conhecem. Uma bica, e nasce uma água gostosa ali. Eu parava lá para me dessedentar. Em cima tem um galpão que nós quase alugávamos para a igreja. Eu me lembro. Uns 4 anos atrás. Eu me lembro. E teríamos a água da bica ali, uma água boa. A água gostosa, ela é friinha, acho que vem das pedras, não sei, ela chega geladinha, pode estar maior calor, porque ela brota geladinha. Tem pessoas que pegam ali para beber. Não, a Dona Maria para lá e enche galões e mais galões. Então existe esse princípio que é pelo fruto que você conhece a árvore. Você não olha assim um pé de abacate e fala: olha que laranjeira bonita, está dando abacate. E aquele que permanece nele, sendo ele justo, as suas evidências vão ser frutos de justiça. A árvore boa produz bom fruto. Se nós permanecermos menos nele, é evidente, automático, que na ligação vital com ele, usando também lá João 15, eu sou a videira verdadeira, vós ouçamos, é óbvio que o fruto vai ser bom, se ele é justo. Eu estou conectado, permanecido naquele que é justo, os meus frutos vão ser de justiça. João está usando isso para ajudar os seus leitores a identificar quem não está permanente nele. Aqueles que eles deveriam começar a avaliar com mais critério, os falsos mestres, inseridos entre eles. Sim. Não, é só para mim saber, a palavra que você está falando é meno ou meno? Que você está usando? Meno, M-E-N-O. Lá no o melhor léxico de grego que existe, ele está sob o número 3306. É o do Strong. Todo mundo conhece o Strong? O senhor conhece o Strong? Não conhecia, não. Mas se tem alguém que entendia de grego, é o tal do Strong. Você quer saber sobre uma palavra, e universalmente entre os teólogos, quando você usa uma palavra grega, se você puder dar uma referência do Strong, é bom para quem quiser estudar depois. Eu sempre coloco aqui, porque os irmãos nunca perguntaram. Mas é a palavra 3306 lá do Strong. Menos. 3306 Strong. Mas então é permanecer. Permanecer. Ficar. Continuar. Perseverar. Né? Mas não de forma estática, mas de forma dinâmica. Você não fica paradão. Você está no mesmo lugar, mas está ativo. Né? Deixa eu falar uma palavra.
Sim. Ele não quer estar como ele não está. Deus não está. Exatamente. Em vida. Vida é ação. A vida é ação. Até mesmo sentado, como ele está nesse momento, ele ainda continua trabalhando. Porque aparece o capeta lá, e o pastor Geraldo, será que ele tem condições de pregar hoje? Ontem ele estacionou no lugar proibido, na maior cara de pau. Aí o Senhor fala assim, ô tição tirado do fogo, cala sua boca, porque está coberto pelo meu sangue, ele é nosso advogado. Fui tentado a estacionar em lugar proibido, mas a justiça não deixou, eu tive que colocar no estacionamento para pagar o estacionamento e fazer o evangelismo. Dizer uma coisa séria. Para não ter acusação. Mas mesmo que tivesse feito errado, o sangue de Jesus te cobriria a ponto de não impugnar a sua pureza diante de Deus, mesmo sob a acusação do inimigo. Mesmo assentado nesse momento, ele está trabalhando. E ele fala, meu pai trabalha até agora e eu também. Na realidade, nós atrapalhamos, Adão, nós junto com ele, interrompemos o sabá divino. Você sabe disso, Hebreus fala sobre isso, sobre o descanso. Deus terminou a obra, na hora que ele foi descansar, o neném chorou. O André está passando e vai passar por isso por alguns meses, né? Ele vai ver o que é bom para a tosse, né? Não dorme. Pai não dorme nos primeiros meses de vida da criança. Vocês já vão anotando aí. E o João, dentro desse contexto trevoso, né? Desse contexto escuro da carta, de ameaça de falsos mestres, de falsos irmãos no nosso meio, e ele dá a senha. Você conhece, porque aquele que permanece no justo se evidencia pela prática da justiça, né? Mas ele aproveita esse contexto nebuloso da epístola e ele faz uma advertência positiva com um aspecto negativo. Muitos autores fazem isso. Faz uma admoestação para uma finalidade boa, mas usando de um argumento de perda, usando de um argumento de possível prejuízo, né? Muitas vezes as escrituras fazem admoestações baseadas no incentivo do possível ganho, ou até mesmo nos méritos do Senhor, mas existem contextos onde os escritores inspirados fazem admoestações e advertências, tendo como base de argumentação algo, entre aspas, negativo. E o João está fazendo isso aqui no verso 28, falando a respeito de estar na presença do Senhor em confiança ou em vergonha. Que o Senhor vai voltar, é óbvio. Nós comentamos aqui na semana passada que 1 em cada 20 versículos das Escrituras falam direta ou indiretamente da volta de Cristo. É uma porcentagem muito alta. 1 em cada 20 versículos fala da volta de Cristo. Então que Cristo vai voltar, vai, a gente não tem dúvida. Que cada crente vai comparecer perante Ele, também vai. Isso não tem dúvida. Mas de que forma? De que forma? Em confiança ou vergonha? Sim. Só aproveitando que você falou aí do 1 em cada 20, é que eu uso muito isso para falar com as pessoas que não acreditam que Jesus veio realmente para ser Salvador, principalmente espírita. Acho que ele já veio só para dar um exemplo para você se melhorar com o exemplo dele. Eu sempre uso assim, porque eles falam assim, ele já veio, já fez o que tinha que fazer, então ele não vai voltar. As pessoas falam assim, olha, aí eu falo assim, as mesmas promessas que disseram que ele viria a primeira vez, são reforçadas pela segunda vinda, que fala que ele vai vir. Então, se ele veio a primeira vez, com todas aquelas promessas, você pode ter certeza que ele vai vir em segunda. E você pode ser surpreendido porque você está duvidando que virá. Então, você falando aí de 1 em cada 20, sem contar que o restante pode estar falando da primeira vinda ainda. Então, mais 1 em cada 20 fala da primeira vinda e mais 1 em cada 20. Então, assim, a vinda dele é muito clara. Tem um profeta que fala a volta do Senhor é certa. Não me lembro agora qual que é a passagem, mas tem uma passagem que fala a vinda do Senhor é certa, Ele vai trazer salvação nas suas asas. Não sei se é Isaías, se é Oséias, tá? Mas não tem como a pessoa que argumenta isso, que você falou,
que duvida da volta do Senhor, é uma pessoa que não tem respeito pela palavra. Ela não reconhece a autoridade da palavra. Porque Apocalipse 1,7 é claríssimo. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Exatamente. E tem gente que ainda fala mais que ele foi uma pessoa que existiu numa certa ocasião, que foi simplesmente para dar exemplo, que hoje a gente tem que seguir esse exemplo. Não existe isso que vai voltar de novo. Não, mas ele veio, e quando ele veio, foi cumprido um tanto de promessa da vinda. E essas mesmas pessoas da promessa da vida falam da segunda vinda. Como é que você acredita na primeira e não acredita na segunda? Eu pergunto assim, entendeu? É interessante você falar de 1 em cada 20. Mas isso é ponto passivo, né, para nós. O que o Senhor vai vir, vai. E que cada um de nós vai comparecer perante Ele, também vai. Agora, o que o João está levantando aqui, que encontra eco em outras passagens, é de que forma você vai comparecer perante o Senhor. Alguns entendem essa passagem como uma passagem que possivelmente possa, porventura, talvez de alguma forma, estar falando da perda de salvação, ou total ou parcial, mas o que ele está falando aqui é a respeito de galardão, conforme nós vamos ver. Ele está falando aqui de você estar diante dele com confiança ou envergonhado. Seria algo mais ou menos assim. O João está querendo estimular a permanência frutuosa, como é que é? Aquele que permanece produzindo frutos. Esse é o objetivo do João, é que nós estejamos em Cristo, aprofundando a comunhão, e evidentemente isso vai trazer fruto, o contexto imediato, frutos de justiça. Mas existem muitos nascidos de novo, porque o assunto aqui é para nascidos de novo, é os que vão comparecer perante o Bimar, que por uma maneira, por um auto-engano ou por engano, ele se deixou envolver com os negócios dessa vida. Ele é um soldado que esqueceu que o objetivo dele é agradar aquele que o arregimentou e começou a se envolver aqui com as questões da vida. As questões da vida, tanto a vida natural como a vida sobrenatural, aquela que nós vivemos, os nascidos de novo, elas têm o seu valor, elas têm o seu tempo, elas têm o seu lugar. Mas a gente não pode cair no erro que os efesinos, né, os crentes da igreja de Éfeso, caíram. Eles faziam tudo certinho. Quando você vai lá na carta que o João escreveu para a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse, ele fala que as obras dele são boas, eu conheço as suas obras, a tua perseverança, o teu zelo pela palavra, que você não suporta os homens maus que estão falando, os falsos mestres. Mas o problema é que eles faziam tudo certinho, mas Cristo parou de ser especial para eles. Cristo deixou de ter o primeiro lugar. Esse foi o problema maior. Cristo nunca, jamais, de forma alguma, ele pode ficar em segundo plano. Se ele fica em segundo plano, em qualquer aspecto da sua vida conjugal, a sua esposa é mais importante, seu marido é mais importante do que Cristo, seus filhos, seu dinheiro, suas posses, o seu ministério, o trabalho do Senhor. Se alguma coisa lá no nosso coração, às vezes nem a gente vê, é algo da nossa velha natureza ressuscitando igual Lázaro, toda derretendo e fedendo. Começa a ocupar o lugar do Senhor, o lugar especial que é dele, como foi o caso da igreja de Éfeso. Aí o Senhor fala: tens contudo contra ti, você precisa arrepender, você precisa voltar, você precisa retornar para o primeiro amor, você tem que se reapaixonar por mim, né? Eu tenho que ser o seu amado, não é aquele negócio, né? Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é um amor, lembra? Eu sou do meu amado e ele é meu. Gente, já cantou essa? Ou isso é de outras igrejas? Você não? Nessa igreja? Mas tem, o senhor conhece. Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é um amor, com gestinho e tudo, né? É cantares. Então, todo nascido de novo corre esse risco. Eu lembro que o Cliff nos ensinou lá em missiologia, por que devemos evangelizar?
a resposta mais óbvia e a mais respondida é pelo amor às almas perdidas. Porque Cristo mandou. Aí cada um quer ser mais inteligente. É porque Jesus mandou, ide. É porque as almas perdidas estão perdendo. Nós devemos evangelizar porque nós amamos a Cristo. E Ele falou para irmos. Então, como consequência do amor a Cristo, eu amo o que Ele me pede para fazer. Até nisso, Cristo tem que estar em primeiro lugar. Eu evangelizo porque eu amo a Cristo. E como Ele pediu para eu ir, eu vou. Mas não pode inverter as coisas. Então, o João, ele está falando que quando Cristo feneros, quando ele, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele feneros se tornar visível, né, essa palavra, ela é usada para o aparecimento de Jesus Cristo na carne, para o aparecimento no seu corpo ressuscitado e também para o seu aparecimento em glória final. Eu tenho aqui os versículos. Significa, é a manifestação mais genérica. E todo olho verá. É uma manifestação cuja visibilidade inicia pela igreja e depois se estende aos outros povos, inclusive Israel. O princípio de Deus é sempre o juízo começar pela casa de Deus. Não tem um versículo que fala isso? Se o juízo começa pela casa de Deus, imagina lá os outros. Está lá em 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? É nesse sentido que essa manifestação é algo que começa para e com a igreja e depois se estende aos outros. Então, o João está usando de algo negativo para estimular algo positivo. Devemos permanecer, porque quando ele se tornar visível, quando ele se manifestar, nós vamos ter que comparecer perante ele. Bom dia. Nós vamos ter que responder pelas nossas obras. E quando ele chegar, de que jeito que você vai estar? Ativo ou inativo? Em obediência ou em desobediência? Em permanência ou em não permanência? Porque quando Cristo se manifestar, se ele se manifestar aqui agora, pá! Que bom, Jesus manifestou, está todo mundo aqui obedecendo, congregando como é devido, falando da palavra, nos estimulando uns aos outros. Nós, pode vir, eu estou na confiança. Paulo transmite isso através de vários contextos que nós vamos olhar alguns. Ele fala, não, eu estou com a consciência tranquila, eu estou fazendo o que precisa, eu não tenho sido omisso em nada que o Espírito Santo tem me conduzido a fazer. Então na hora que o Senhor chega, é igual Elaine fala assim, ó, eu vou ali no supermercado, e vocês três estudam para a prova. O Isaac, ele é o primogênito, ele é mais ajuizado, ele vai estar lá estudando. O Natan, ele não é bobo, ele sabe que ele já apanhou tanto, que ele não quer apanhar mais, então ele obedece. O que menos apanhou. Mas quando a Elaine chega, o Isaac e o Natan estão na boa. E aí, mãe, beleza? Eu estou estudando, eles estão na confiança. E o Joel está lá. E mamãe voltou, eu achei que ele ia demorar mais um tiquinho. Ele vai passar vergonha. Ele vai passar vergonha. Ele está fora do que a sua senhora queria. A senhora mãe. É nesse sentido que o João está falando. Nós devemos permanecer, continuar nele, aprofundando um relacionamento, para que quando ele se manifestar, você está tranquilo. O senhor voltou? Voltou. Eu estou aqui fazendo o que o senhor mandou. Ou você vai estar em uma outra vibe, em uma outra rota. Se quando o patrão te chama no escritório, já é chato. Alguém já passou por isso? Você ter uma... Como é que fala? Não é uma obrigação, nem compromisso. Você tem uma tarefa. Você tem algo que é pertinente às suas funções. Aquilo foi incumbido
proibido a você de fazer, e o cara que está te pagando chega e você está em outra. Você não está nem fazendo o que deveria. Você está meio que roubando o patrão ali, até. Né? Você vai passar vergonha, você vai tomar puxão de orelha. É nesse sentido que João está falando. Não está falando de perda ou não de salvação. Ele está falando de ganho de galardão completo ou incompleto. De ele chegar no momento em que você vai estar em obediência ou não. Isso vai trazer como consequência uma vergonha, o fato dele te pegar no fraga, né? Ou você está em confiança de estar fazendo aquilo que é para ser feito. Nós vamos aprofundar essa questão. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, quando? A palavra quando aqui é ean, E-A-N, N de Noé. Né? Essa palavra, ela tem ela poderia ser traduzida se, o grego, né? Filhinhos, agora pois permanecer nele, para que, se ele se manifestar, mas o se aqui não reflete uma dúvida quanto ao fato do retorno. Não é que se ele volta ou se não volta, isso é fato. O que o grego quer dizer é, sendo a volta um fato, por isso que traduziram para si, o que fica em suspenso, a informação não dada aqui, é a questão do quando. É o quando. Para que a coisa se torne iminente. Pode acontecer a qualquer momento. E a palavra fala sobre esse assunto, sobre a volta do Senhor. E na maior parte das vezes onde fala, ou em todas, fala a respeito de algo que não se pode saber quando, mas que é iminente. É iminente. A palavra traduzida quando aqui a E-A-N, significa literalmente pendurar. Pendurar. Literalmente, então, quer dizer que a volta de Cristo é um evento que está pendurado sobre a cabeça de todos. Pode acontecer a qualquer momento. Está sempre à mão. Só depende da soberania de Deus para soltar essa cordinha e deixar a coisa cair sobre a cabeça de todos. É algo que fica em aberto. Toda hora o pastor Geraldo olha o relógio ali, já está beirando a hora. Não, porque eu estou tentando aceitar o Ainda falta meia hora. Referente ao assunto, sim, está reservada para o desígnio de Deus, que ele ainda não ordenou que esse fato acontecesse. Quer dizer, no meu modo de ver, ela é reservada, conforme tem texto bíblico que fala sobre uma maneira sobre isso. Ela está reservada. Então, não é do nosso conhecimento, mas já está determinado. E é a qualquer momento. Vai acontecer. Então, nós temos que estar sempre alerta, esperando. O cristão, ainda que sempre esperando, é como nós estamos vivendo. Eu estou vivendo assim. Eu estou esperando Jesus vir. Como é que ele vem? Ele pode me levar e eu guardar. Do sepulcro, o corpo, mas o espírito guardado onde ele reservou. Né? Então, nós estamos sempre guardando. Por isso que algumas pessoas marcam a data, então está guardando aquela data. Nós estamos aguardando, mas ainda está oculto. O problema de marcar a data é que pode furar, né? Esse é assim, um relacionamento que eu faço no meu conceito da memória aqui, é esse. Que você já está determinado. Os adventistas estão esperando Jesus para 1844. Já passou. Mas o assunto aqui é permanência. É ficar nessa postura que o irmão falou que tem, de vigilância, de consciência, de saber que pode ser agora, daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 10 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas que é iminente, é algo pendurado para cair a qualquer momento. Está sobre a nossa cabeça, Mas o que seria permanecer nele? Porque é o permanecer nele que vai me dar confiança ou vergonha.
O permanecer vai me deixar numa situação, numa atitude, estou faltando a palavra aqui, com a sensação de confiança. Eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu estou no caminho da obediência, eu estou na permanência. E o não permanecer é que vai abrir a possibilidade de eu ser flagrado em não permanência ou em não obediência. Ou seja, pode me trazer vergonha. Quando você vai em João 15:10, vamos aprofundar a questão da permanência. O que é permanecer? Em João 15:10 está escrito: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, permanência é sinônimo de obediência. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse contexto também fala sobre isso. Então, permanecer é obedecer. Permanecer é obedecer. É uma questão de obediência. Sim. Eu penso que permanência é eternidade. É o quê? Eternidade. Não, mas nós estamos falando do contexto aqui, do momento que o João está vivendo na carta. Sobre o perigo de você começar a viver de forma injusta. De você ser uma fonte boa jorrando água saloba. Ou de você ser uma boa árvore produzindo mau fruto, que não é adequado. Mas deixa eu completar aqui, talvez isso caia tempo. Eu falo que no meu raciocínio a permanência é eternidade, porque uma vez salvo para sempre. Como outras passagens falam. Nós no comecinho da escola dominical falando sobre isso, né, que a vida é evidente que a permanência não é sua, a permanência é de Deus com relação aos propósitos para a sua vida específica e que deve se cumprir. Como você mesmo já falou em outras oportunidades, o homem é eterno até que ele complete o seu trabalho. Sim. O seu Américo só não subiu ainda porque Deus ainda tem algo para ele fazer, que se não tivesse eu tinha levado. Então, mas ali que está muito bom. Exatamente. Então, é evidente que o nosso querido, amado, idolatrado Saulo Aurélio, no salto de permanência naquele outro sentido que a gente obedecer, mas eu penso que a questão é mais ampliada. O que eu estou querendo colocar é: a responsabilidade nunca é do homem, a responsabilidade é de Deus, a permanência, a fidelidade, ele é permanente de Deus. É evidente que talvez numa ocasião você possa ser pego em vergonha, como você mesmo está colocando, não ficar envergonhado. Mas mesmo assim, eu penso que a coisa é um pouquinho mais ampla. Você concorda ou não? Sim, concordo, é mais ampla, também tem esse aspecto, mas no que nós estamos conversando, dentro desse contexto, é de absoluta responsabilidade humana. É onde eu estou querendo chegar. Existe o lado... Quer ver, vamos aqui a passagem, que é onde eu estou para chegar, para explicar o que é esse permanecer de forma frutuosa, né? Existe todo esse aspecto aí que você colocou, a questão eterna, a parte que Deus garante, mas o que eu estou querendo acordar os irmãos é para o fato que a gente descansa muito na obra consumada. E ela é consumada mesmo, ela é completa, ela é total. Mas isso, eu vivi nesse engano por décadas. Eu vivi enganado assim por muitas décadas. E isso faz com que o descansar na obra consumada, a qual nada se pode acrescentar e da qual nada se pode retirar e na qual eu não tenho participação nenhuma, é uma obra absolutamente de pertinência a Cristo. Isso faz com que o crente se torne um cara meio folgado, meio avacaiado, meio descansado demais, né? Para descansar, mas nem tanto. Isso dá a entender ou conduz a raciocínios de que eu não tenho compromisso, eu não tenho, eu não preciso ter comprometimento, eu não tenho um script para seguir, eu não tenho nada para fazer, não é da minha... Estão pregando hoje, você fazer.
Sim. Talvez aí que está o problema. Sim. Você está falando uma colocação de que descansar, de fato, não existe se não houver descanso. Davi, na sua vida, nas suas ações, ele agiu, de fato, ele pisou na bola muitas vezes, mas a questão é, a vontade de Deus sendo preparada, quer dizer, quando ele caía em si e ele escutava a voz de Deus, deixava Deus trabalhar, a coisa acontecia do jeito que tinha que ser, independente dos momentos ruins que ele teve. E aí a gente vê o global, também pode ser, né? E vê que ele era amado de Deus. Nós também somos. Como outros, Abraão, Moisés, Carlos Hamilton, Marcelo, Pastor Geraldo. De forma que, aí que eu acho que está o problema. Porque eu não concordo com essa sua colocação, respeitosamente, dentro do que o pessoal me conhece. Qual colocação E seria? essa de que fica muito parecendo que você pode fazer o que é, mas não é o que as igrejas aí fora estão fazendo. Não, as igrejas lá fora não sabem de nada. Não. Eu não sabia. Mas a confusão é confusão. Sim. Confusão não muda. Os irmãos, o que eu estou querendo trazer para os irmãos é que nós temos, e que eu estou prestes a ensinar nós temos responsabilidade, sim. Nós temos que fazer, sim. Senão você perde galardão. Nós estamos falando de galardão, nós não estamos falando de salvação. Você só faz o que você é chamado a fazer. É diferente. Sim. Não é. Oi? Sim. Peço desculpa, irmão, aqui, mas o que aconteceu é quando o senhor começou a explicar, ele não estava aqui. Exatamente. Aí perde a base. Ele perde a palavra do final. É. Então é por isso que ele não está entendendo ainda. Porque se ele tiver. Você já chega no cinema com o filme começado. Só quem é essa mulher aí? O que ela está beijando a minha marido? Do assunto que ele está se referindo. Ele está tratando um assunto, vamos dizer, pessoas inertes. Um pai de família inerte. Ele descansa muito, ele fica em casa, ele cuida da casa, ele deixa tudo de qualquer jeito e está amém, amém. Então agora a questão tem que estar. Com todo respeito, não é assim, senhor. É ativo. Não é assim. O problema é esse. Quer ver? Vamos à palavra grega aqui que o Marcelo vai entender. Mas ele Eu sou. Não, porque tem um contexto aí para onde lê o texto aí que ele vai perceber. tem um contexto, os dois versículos. Não está seguindo mais esse E assunto. dentro desse contexto, deu uma caminhada toda no contexto para chegar nesse ponto. Sim. É claro que você pode explicar. É claro que você pode caminhar por vários ângulos, Mas eu tenho um ângulo aqui que eu quero puxar. Mas nesse contexto que você está citando especificamente, você está direcionando para esse ponto. O ponto da nossa responsabilidade. Mas podemos desenvolver para vários ângulos também. Eu acho que eu tenho que ver. Mas o que eu estou querendo pensar para os irmãos aqui Não tem nada a ver com Não se está referindo à salvação. Não, o que eu estou querendo pensar aqui é que nós temos obrigações. Isso. Nós temos obrigações. Quer ver? Vamos ver a palavra no grego Questão aqui. de galardões. A questão que é galardão. Se você tivesse chegado no princípio, você tinha percebido. Quer ver? Quer ver um texto paralelo a 1 João 2, 28 e 29, que fala o mesmo assunto. O mesmo assunto. Está aqui em Filipenses 2, 12 e 13. Foi quando o senhor chegar atrasado também, eu tenho liberdade de pensar a mesma coisa a respeito do senhor. Mas vamos lá em Filipenses 2. Mas eu estou respeitando, isso não é possível. Filipenses 2, aqui ó. Eu estou tendo. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, nós estabelecemos que permanecer é obedecer. Não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Esse é que é o assunto. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nesse versículo nós temos o aspecto humano, o aspecto de responsabilidade humana. Mas no versículo seguinte nós temos a questão da soberania divina. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então nós temos dois aspectos aqui. Está sendo dito, é um imperativo. O grego está no imperativo presente, é uma coisa que tem que ser ad continuum, assim como permanecer. Lá do 1 João 2,28. O verbo grego está no mesmo tempo imperativo presente.
indicando um contínuo tense existencial, né? Desenvolvei a vossa salvação. A palavra desenvolver no grego é katergazomai. É uma palavra que é formada por duas palavras, um prefixo kater, o kata é o que vem de cima, e ergazomai. Nessa palavra, o kata, ele está intensificando o verbo. Então não é apenas para você ergazomar, é para você ergazomar com força, é para você ergazomar até suar. Já viu aquele... Eu já tive a infelicidade de ser convidado para ajudar a cavar uma cisterna. É dureza. Nossa, Chegamos lá no lote do meu irmão 6 horas da manhã e ficamos até 6 da tarde. O sogro dele e ele lá no fundo do buraco cavando, e eu e o cunhado dele puxando terra, alternando. Cada hora um puxa um balde. Eu puxava um, descansava, o Zé puxava o outro. No final do dia, você está arrebentado. Aí chegamos na casa da sogra do meu irmão. Ela tinha feito um frango misturado com gato, né? Porque lá na favela eles comem gato. Ela mora lá na Pedreira Parado Bota. Ela fez um frango com gato. Eu nunca comi um gato tão gostoso na minha vida. Mas nós comemos. Mentira, não é verdade. Não era gato, lá eles fazem gato. Na favela eles fazem gato. E a carne de gato é igualzinha de frango, só um pouco mais chicletosa. Mas é porque a gente tem esses preconceitos, né? Não, era gato mesmo. Lá na favela eles matam o gato e comem isso. Não é possível que você nunca comeu gato. Normal. Mas a palavra ergazomai, katergazomai, o kata está intensificando o verbo. E o verbo significa trabalhar, exercer uma atividade com empenho considerável, se esforçar com grande quantidade de esforço, empenhar. É isso que a palavra está falando aqui, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, exerçai uma atividade com empenho, trabalhai com grande quantidade de esforço a vossa salvação. A salvação, para ela ser intensamente trabalhada no contexto de produção de galardão. E não de salvação eterna, porque somente pela graça. Na obra consumada não tem esforço ou trabalho para ser feito. Nada. É duas coisas distintas. Não tem nada que você possa acrescentar ou diminuir. Mas no contexto de 1 João 2, 28 e 29, no contexto de Filipenses 2, 12 e 16, o assunto aqui é bimar. Igual o assunto aqui é obra. Mostra as tuas obras, que eu mostrarei mostra minha fé. O assunto aqui é galardão. E o Paulo está falando. Como é que é o prefixo? Katergazomai a vossa salvação. Se esforce para concluir algo. Fala de trabalhar para uma conclusão bem sucedida. Fala para completar o trabalho iniciado. Essa palavra que o Paulo usa, o katergazomai, ela também evidentemente era usada pelos gregos, né, no contexto cultural grego, não teológico. E o estrabão, já ouviu falar do estrabão? Não é o estragão aquele negócio, não. É o estrabão, no ano 60 a.C. Cara, você não cortando, mas só deixando aqui com esse pensamento que a obediência, que é o fazer, e a desobediência, que é o não fazer, os dois geram galardões. 1 Coríntios 3. Uns, ouro, prata e pedra preciosa, e o outro palha, pena e madeira. Madeira, um dia será provado. Sim. Entendeu? Por isso, eu acho que esse contexto de 1 Coríntios 3 é fundamental nesse que você está falando. Sim. Que é conhecido, que nós já estudamos o Bimá, inclusive, aqui. O Estrabão usou esse katergazomai, esse verbo, para descrever o funcionamento de uma mina até retirar a última pepita mineral lá de dentro. Por exemplo, digamos que aqui todos nós temos 5, 6, 7 anos de idade. Nós somos crianças. Aí pega
o Papai Noel passa aqui na porta, joga bala. Eu duvido que nós, criancinhas, cada um vai pegar uma bala, estou satisfeito, e vai deixar 80 balas caídas no chão. Ou alguém passa, um doidão passa aí e começa a jogar nota de 100 e de 50 pela janela do carro. Aí você vai lá, pega uma nota de 50, tem mais milhares de notas de 100. Nossa, eu estava precisando de 20 reais certinho, eu vou até jogar os 30 de troco aqui no chão. Eu estava orando. É lógico que cada um vai deitar em cima do maior número de notas possível e vai catar tudo. Vai catar tudo. Não é? Você vê um monte de moedinha no chão, você pega uma, você pega todas. Não é igual naquele filme, você carrega um ouro até afundar na areia movediça. Não é? Você vai põe peso nas costas até morrer. Você descobre uma mina de ouro ou prata, você extrai ali só um pouquinho, depois deixa um veio, um filão de ouro lá dentro para você explorar. Não, esgota a mina até o fim. Por que que nas coisas materiais a gente é tão... Mas nas coisas espiritual, já evangelizei, já fiz a minha, falei com um. Tem um outro ali, doido, me dá salvação, me dá amor, já preguei hoje. Já bati minha cota. Já bati minha cota, exatamente, já bati minha cota. A gente tinha que ser esfomeado. Por exemplo, Deus falou com Josué, lá em Josué 1,3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé é seu. Eu saía sapateando aquela terra inteirinha. Saía pisando a terra prometida inteirinha, até não sobrar 1 centímetro quadrado. Mas ele teve que pisar. Ele teve que pisar. Não teve? Deus falou, já era uma promessa. Onde pisar seu pé é seu, mas ele teve que ir lá pisar. Quando você vai, por exemplo, lá em Atos 27, verso 22, o Paulo está lá naquele navio querendo afundar, é o último exemplo. Ele falou assim, nenhuma vida se perderá entre vós. Mas ele teve que nadar. Ele teve que agarrar nos caixotes, nos pedaços de destroço lá, para poder chegar na praia. E tem uma responsabilidade humana que traz a concretização da promessa divina. A ordem é crescer. Não dava para ele pôr a mão para trás na água e falar, não, Deus falou que eu não vou morrer. Deus falou que eu não vou morrer. Vou ficar boiando aqui, Deus se vire. Resumindo, nós somos 100% responsáveis e 100% dependentes do poder capacitador do Espírito para fazer. Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Isso na Bíblia é chamado de santificação. E santificação não é perfeição. Santificação é direção. Eu estou no caminho certo. Eu estou indo na direção certa. Eu vou falhar, vou. O irmão lá falhou, o Davi pisou na bola. Mas ele não perdeu a direção. O problema de pisar na bola é quando isso me tira do rumo. Mas caiu, o Senhor me levantou, continua o caminho. Vamos embora. Amém? Vamos orar?